E aí pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E o tema de hoje é sobre a pressão das pessoas sobre os jovens cristãos, mais voltado pra rapaziada, porque o fardo no cristianismo, né, da igreja, ele pesa muito mais sobre os garotos do que sobre as garotas, né? Então desde já eu peço que vocês se inscrevam, deixem um like, o sininho para receber todas as notificações, comentem, compartilhem e vamos pro vídeo, né? No vídeo passado que eu falei a respeito da geração Z, que a geração Z ela é muito cobrada, lá eu expliquei que faz parte da juventude ser assim, né? De se esperar muito dela, nos quesitos de profissão, educação e conquistas. E na igreja não é muito diferente, só que no contexto cristão as cobranças são um pouco distintas, já que por um lado existem aquelas exigências de ser alguém na vida, e no outro querem que você se case logo. E às vezes não tem nem namorada para poder casar, mas eles querem que você se case. E tá claro aqui que se trata de repetir um ciclo, fazendo com que todas as gerações de homens cresçam, arrumem um emprego e fiquem décadas lá, como eu já disse na geração Z. E durante esse meio tempo, eles se casem, tenham filhos e vivam no quintal dos sogros. Para minha opinião, é uma vida bem sofrida, né? Pelo menos é o que eu acho. E a questão aqui não se trata de casar ou não, tá, gente? O problema é a pressão que é colocada para as pessoas que estão começando a vida agora. E ainda digo mais, o amor, ele não paga as contas. Quem paga as contas é o dinheiro. E isso aqui não é um incentivo a não casar, né? Ou que você deve casar. Mas refletir se você realmente quer fazer uma escolha que vai mudar a sua vida logo nos primeiros anos pós-18, depois que você se tornou maior de idade. Além disso, muitas pessoas se baseiam na situação de outras pessoas para ter um motivo para casar cedo, sendo que são contextos diferentes, cenários distintos, né? Não é porque uma coisa acontece com uma pessoa que necessariamente tem que ocorrer com você. E, infelizmente, muitos jovens ficam embasbacados vendo aqueles casais da Congregação Cristã no Brasil, que deve ter aparecido já no seu Instagram, ou talvez no TikTok, né? Aquele padrão que a gente já está acostumado a ver na CCB, que é um rapaz ali com seus 22, 23 anos, junto com a moça que deve ter a mesma idade. Ele tá com um terno, parecendo um membro do CQC, e também a moça tá com um vestido, né, da década de 60, por aí, todo florido, todo bonitinho, né, com cabelo bem comprido, com a maquiagem bem retocada, enfim. Então essas coisas assim mexem com a gente, porque a gente vê isso muito no Instagram. E como eu já falei, né, o Instagram ele traz uma impressão totalmente errada de como que é a realidade. E muitas pessoas assim que estão solteiras, seja homem ou mulher, essas pessoas elas olham muito para esses casais e falam assim, nossa, que casal perfeito, que não sei o que. Mas gente, esses casais eles também brigam, esses casais também têm seus problemas, suas diferenças, as suas preferências também e as suas percepções de mundo, né? Mas eu acho que a ideia do casamento é sobre justamente os dois estarem no mesmo propósito, na mesma mente, assim, de entender que os dois têm que estar com a mesma intenção, com a mesma razão de prosseguir em frente e terem principalmente percepções, pontos de vistas em comum para que as coisas também deem certo, né? No sentido de, não, quero casar, quero ter uma família, quero, enfim, ter uma vida mais tranquila, proporcionar uma vida boa para os meus filhos ou para minha esposa, tipo isso, né? E, enfim, essas pessoas, né, infelizmente elas são dominadas, são iludidas por essa ideia que é passada no Instagram e também no TikTok, né? E que, por sinal, convenhamos que hoje as garotas mais bonitas hoje, elas são da Congregação Cristã no Brasil e da Assembleia de Deus, né? E, enfim, essa é a minha opinião, né? Não sei muito bem como são as outras igrejas evangélicas, mas é pelo menos o que eu sei, né? Até onde eu sei. E, enfim,
Continuando, eu acredito que também esses casais que aparecem no Instagram, da Congregação Cristã no Brasil, essas coisas do tipo, eles também devem ter condições financeiras para ter um relacionamento, né, para se casarem logo cedo. Então eu acredito que todo mundo tem que saber onde seu calo aperta, né, para não fazer besteira depois, que às vezes é um outro contexto, uma outra história. E uma outra coisa que acontece muito são as pessoas dentro da igreja dando de cupido para juntar dois jovens, né? É o que mais tem atualmente na Assembleia de Deus e na CCB. E a faixa etária que as pessoas se casam ali é uma faixa etária bem jovem, né, de 22, 23 anos, por se tratar também de uma boa parte da igreja ser composta por jovens, mas, enfim, cada um, né, como eu já disse, tem que saber das suas condições, dos seus limites e entender realmente se deve tomar essas decisões. Eu sempre quero dar ênfase nisso aqui. Então, pessoal, uma outra coisa também é que eu vejo muitos homens assim que já são casados, né, que são da igreja, eles sempre me falam, né, poxa, você é jovem, você tá aí na casa dos seus 20 e poucos anos ainda, né, numa idade bem tenra. Então aproveita esse tempo aí que você tem para poder estudar, para poder conseguir uma coisa melhor, fazer um curso, algo do tipo, porque ser assalariado não deve ser o objetivo de ninguém. E também até mesmo para você proporcionar uma vida não de luxo, mas uma vida ok, né, para sua esposa e para os seus filhos. É isso que eles sempre me falam, né? Essa ideia de sempre colocar primeiro a mente, né, colocar a mão na consciência para poder realmente refletir nas decisões que a gente deve tomar, porque são coisas que vão mudar a nossa vida, sabe? Não tem como eu dizer assim, vai ficar a mesma coisa, porque não vai, entendeu? Hoje você pode acordar de boa na casa de seus pais aí, sair para fazer seus compromissos, mas quando você casa, você todo dia vai acordar olhando para alguém, né? E vai demandar que você dê bastante tempo e atenção para essa pessoa, né? E muitos caras às vezes não conseguem entender isso, né? Às vezes é melhor o cara ele tá morando sozinho do que ele tá casado, sabendo que ele vai ter que dividir o tempo dele, né? Se é que ele consegue dividir, para dar atenção para a esposa, né? Então isso é bastante complicado, é bastante difícil. Então não tem como eu dizer muito que é o caminho correto que o cara deve tomar. Eu acho que isso tudo se trata também de uma questão de você saber o que você quer da vida, né? Não fazer as coisas pela pressão das pessoas da sua igreja ou pelo que os seus pais querem que você faça, mas entender a sua vocação, entender aquilo que você realmente se sente preparado, sente que você foi destinado àquilo, né? Então, prosseguindo, né? Isso aqui, pessoal, obviamente isso aqui não é um desmotivo, né? Ou se você está casando, né, você está noivando, continua nesse caminho, né? Eu acredito que você sabe muito bem das decisões que você tomou, como você também que está solteiro, né? Você também não está errado em permanecer solteiro. Eu acho que são apenas percepções de como cada um enxerga que deve ser a sua vida amorosa, né? Se deve ser solteiro, se deve ser casado, enfim. E isso não cabe a mim julgar se você está certo ou se você está errado. Portanto, pessoal, essa exigência, né, de casar cedo, ela traz muito mais responsabilidade e, enfim, são coisas que você vai ter que carregar pro resto da vida, entendeu? E eu acredito que todo homem ele deve, sabe, pensar em crescer primeiro financeiramente, profissionalmente, né? E acredito que os homens ainda eles vão amadurecer daqui a algum tempo para depois pensar em casar, né? Porque também tudo tem consequência na vida, né? Tanto para quem é solteiro, tanto para quem é casado. E vai exigir tanto do solteiro e do casado tempo, atenção, muito do mental e do emocional também.
para tudo que vocês fizerem na vida. Então assim, busquem condições melhores, né, na minha opinião. Busquem de mudar de bairro, busquem, entendeu? Ter uma renda, uma remuneração em que vocês tenham condições de se alimentar melhor, de cuidar da saúde de vocês, né? Que eu acredito que vocês precisam cuidar primeiro de vocês, para depois cuidar de uma honradinha, né? Já prosseguindo para o final, eu não estou demonizando o casamento, né? E dizendo que é algo horrível, porque todo mundo deve, enfim, escolher, né, o que quer da vida. Por que eu digo isso? Eu conheço muita gente que se arrepende de ter sido solteira e muita gente também que se arrepende de ter sido casado, porque o mental, o emocional foi longe, foi embora, sumiu, sabe? Porque a mulher tava enchendo o saco do cara e o cara, ele não consegue mais sair dessa, né? O cara parece que caiu numa arapuca, porque no início tudo é bonitinho, tudo é perfeito, mas você só vai conhecer realmente a pessoa depois que você morar com ela, né? Então saibam escolher uma pessoa com um bom caráter, com boas intenções, com perspectiva de vida, uma pessoa que seja um bom exemplo, né? Principalmente o testemunho que ela dá, já que a gente está falando de casais de igreja. Então, pessoal, o relacionamento, ele existe uma cobrança, né? Existe sempre uma ideia de você se aperfeiçoar em um relacionamento e aquela ideia de que o homem não pode demonstrar fraqueza, né? É a vida. Então, pessoal, antes de qualquer escolha, pense, porque pode mudar a sua vida, a sua rotina e os seus hábitos, tá? Então esse foi o vídeo de hoje, peço que vocês se inscrevam, deixem um like, o sininho, comentem, compartilhem e até a próxima.